Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Planeta Cripto. Eu sou a Kira. Esse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês sobre o que está acontecendo em relação à MetaMask. Então, não só a MetaMask, como também a própria rede Ethereum está envolvida nisso. Então, ultimamente tem tido uns dias meio turbulentos, até de uma semana, em questão disso, porque as pessoas estão meio perdidas ainda sobre o que fazer em relação a isso. E tem alguns métodos que estão compartilhando que não estão funcionando. Então, eu vou estar falando aqui para vocês duas formas que eu vejo que vocês podem estar podendo driblar isso aí para vocês manterem a sua segurança e sua anonimidade dentro do mundo cripto, não só em questão do seu dinheiro, mas como principalmente os seus dados, que é algo que pode ser muito mais perigoso para você mesmo. Então, se você é novo no canal, se inscreve aí e ativa o sininho, dá aquele triplo C aí, curte, comenta, compartilha, porque isso ajuda muito ao YouTube relevar o engajamento do nosso canal e recomendar os nossos vídeos para outras pessoas poderem estar tendo uma noção sobre isso também e assistirem os outros conteúdos do canal. Então vamos lá ao que interessa. Primeiramente eu vou estar falando aqui para vocês sobre a questão do problema. O problema não é no software da MetaMask em si, mas sim na companhia que produz ele. Então, a companhia que desenvolveu a MetaMask é a Consensys, e a Consensys, em parceria com a rede do Ethereum, estão fazendo essa sacanagem aí em cima dos seus usuários, sem motivo algum, não tem nenhum motivo por trás disso, não tem nada que justifique eles estarem fazendo essa coleta de dados, estarem pegando IP das transações das pessoas. Então eles simplesmente vieram com isso e atualmente você não pode mais estar reconfigurando a sua carteira de Ethereum aí para poder evitar isso. Então esse é um problema que é na rede da mainnet da Ethereum em si. Então, tanto que cogitaram aí, você pode vir aqui no site da Alchemy, você pode estar pegando o RPC dela, o Blockspore, para poder estar criando uma carteira que não seja no mainnet da Ethereum, utilizando o RPC da Infura, que é a Infura que está passando esses dados aí para a Consensys e para a própria Ethereum Foundation. Então, esse método aqui não está funcionando por quê? Porque se você vier aqui na sua carteira, aqui para você adicionar uma nova rede, se você tentar adicionar uma nova rede, vai ter que recolocar esses dados aqui, aí vai pedir para você botar o nome da rede, o RPC, o ID, blá 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 blá. Só que qual é o grande porém? Quando você põe esse ID 1, ele vai estar dando um problema. Então ele não vai estar deixando, a MetaMask não está deixando você botar essa configuração, adicionar essa nova rede, para poder estar evitando você ter que utilizar a mainnet do Ethereum com o RPC da Infura e passar seus dados para eles. Então, qualquer transação que você faça na rede do Ethereum utilizando o RPC da Infura, você está passando seus dados para eles, tanto seu IP quanto a sua provável localização. Então, por isso que isso é muito perigoso. É muito perigoso, vocês têm que estar correndo disso. Isso é muito importante. Independente, não tenho muito dinheiro, eu tenho só umas migalhas. Meu amigo, mesmo que você tenha pouco dinheiro, você está falando em questão de dinheiro, você não sabe se futuramente você vai ter mais, né? Ou será que você quer ficar pobre para sempre? Porém, é, os seus dados, eles vão ficar salvos lá para sempre. Então você não pode simplesmente permitir isso. Então por isso que eu vou estar tentando mostrar aqui para vocês como vocês evitarem isso. Então vocês não conseguem configurar. Aqui ó, eu tentei criar uma carteira com uma rede com esses dados aqui, porém não funciona. Vocês podem ver aqui, ó, vai ficar carregando. Não funciona porque a MetaMask não está reconhecendo o ID da chain. Então, por isso que simplesmente não dá para você reconfigurar a MetaMask. Então, a primeira solução que eu vou trazer aqui para vocês vai ser o quê? Trocar de carteira. É a forma. Então, a solução mais simples para você que está aí atrás da tela, se você quer ir para a solução simples, você troca de carteira. Simples assim. A carteira que eu vou recomendar para vocês aqui para usar no browser
vai ser a Coin98. Então vocês podem estar utilizando a Coin98. A Coin98 é uma ótima carteira. É um projeto que foi lançado ano passado e se trata de uma carteira multi-chain. Então olha aqui, ó, você pode ver o tanto de rede que ela oferece suporte. Tudo isso daqui, ó, todas essas redes aqui ela oferece suporte. Então você pode estar criando tanto a carteira para uma rede específica, quanto para todas as redes. Então se você optar aqui, ó, criar multi-chain, você vai ter o mesmo endereço para todas as redes. Então tanto a Ethereum, quanto a BSC, a rede da EcoChain, rede da OKX. Então tanto faz se você pegar criar aqui, ó, uma carteira multi-chain, criar uma carteira para todas as redes. Eu vou clicar aqui na carteira da Ethereum, já que a gente está fazendo o vídeo da Ethereum, né? Então vamos botar aqui, ó. Vamos criar aqui. Blá, blá, blá. Tanto faz isso daqui para mim. Eu estou fazendo o teste e pronto. A gente criou a nossa carteira aqui na rede do Ethereum. Ah, mas Akira, é só isso? Sim, é só isso. Mas por quê? Porque justamente a MetaMask ela utiliza o RPC oficial do Ethereum, que é o da Infura. Então a Infura que está pegando esses dados e repassando aí o seu IP, tanto para a Consensus quanto para a própria Ethereum Foundation. Então a Coin98 não se utiliza desses dados, pode ficar tranquilo, você pode criar a sua carteira aqui. Então você não vai ter problema com isso, com eles estarem reutilizando seus dados, repassando para outra, para Ethereum e para a própria Consensus, que estão pegando seus dados. O segundo método que eu vou falar para vocês vai ser aqui, ó, em questão de VPN. Então vocês podem estar se utilizando de VPN para poder se blindar tanto das transações que vocês podem fazer na rede no geral, quanto em qualquer plataforma. Então, lembrando, esse é um problema na rede da Ethereum. Então, se você está fazendo transação na rede da BSC, pelo menos atualmente, você não tem problema com isso. Então, pode ficar tranquilo que isso é só para quem faz transação na rede da Ethereum. Então, quem está fazendo transação na rede da Ethereum está correndo esse risco aí de ter os dados coletados pela Consensus. Então, a forma de vocês poderem estar evitando isso é trocando de carteira para evitar o RPC da Infura, ou você utilizar VPN para você poder mascarar a sua rede. Então, por exemplo, aqui ó, o Brave. O Brave é um browser que atualmente ele tem uma carteira nativa de criptomoeda. Então, se você instalar, você vai ver. Ele já, assim que você instala, ele oferece para você criar a carteira dele. É uma carteira relativamente boa. Relativamente não, ela é uma carteira muito boa. Então você pode estar utilizando ela também, a carteira do próprio Brave. Vou estar deixando todos os links aqui do vídeo na descrição para vocês poderem estar fazendo download tanto do Brave quanto estar de olho nisso aqui também. Então o Brave ele oferece uma opção que você pode abrir o seu navegador de forma anônima. Então você pode abrir aqui, ó, nova aba privada, nova janela privada e nova janela privada com Tor. É isso daqui que é importante. Então, como eu falei para vocês, vocês precisam ter um VPN para mascarar a sua rede. Então, assim que vocês abrem essa janela privada com Tor, vocês vão estar tendo a opção aí de utilizar a carteira de vocês junto com o Tor ativo. Para quem não sabe, o Tor ele normalmente ele é um navegador que você pode estar utilizando aí como forma de estar se protegendo na web. Então, ele tem um sistema de VPN nativo que ele te protege e protege a sua rede de você ser reconhecido aí por qualquer plataforma que seja e ter seus dados coletados, como por exemplo seu IP ou qualquer informação de localização. Então você, utilizando o Brave, você pode abrir a nova janela privada com Tor e você ativa o Tor e você tem que ter a sua carteira habilitada aqui, ó, para permitir em modo privado. Então, ela estando permitida em modo privado, assim que você habilitar ela, você vai conseguir utilizar ela com o Tor
ativado. Então, você tendo o Brave com o Tor ativado, você pode utilizar a carteira junto, que aí você vai estar tendo a sua rede mascarada e vai estar resolvendo o problema aí do seu IP estar sendo coletado, tanto pela MetaMask quanto pela própria rede Ethereum. Outra forma de vocês poderem resolver isso é vocês contratando um serviço de VPN. Então eu estou falando aqui dois para vocês, esse Surfshark e o ExpressVPN. Ah, mas aqui o VPN também não coleta seus dados de certa forma? Sim, mas depende de qual serviço vocês estão falando. Tem muitos serviços aí que eles coletam seus dados e colocam no log deles. Então eles estão coletando aí o seu IP e estão salvando eles no seu log, mas por exemplo, o Surfshark e o ExpressVPN, eles não fazem isso. Na verdade, eles, no caso, eles coletam o seu dado enquanto você está com a sessão ativa, a sessão do VPN ativa, porque não tem jeito. Você está utilizando o sistema deles, acaba ocorrendo essa troca de informações aí. Porém, eles não têm acesso a esse log. E assim que você para de utilizar a rede, por exemplo aqui o Surfshark, quando você para de usar a rede VPN deles, após 15 minutos você não vai, após 15 minutos você não vai ter mais o seu log salvo lá, então é automaticamente deletado. Mesma coisa com o ExpressVPN. Após um período, ele vai lá e deleta a sua sessão que ocorreu. Então você não vai estar tendo risco aí de ter o seu log, o que você fez aí durante a sua sessão, sendo vazada, mesmo que a própria companhia queira vazar. Caso, não sei, por exemplo, algum governo queira acesso à base de dados aí de toda a sua população que tenha feito algum tipo de utilização de VPN para ver quem está mexendo com cripto. Então isso é uma possibilidade que pode acontecer e por isso que é muito importante a gente estar se protegendo. Então serviços de VPN vocês podem ver aqui, ó. É uma coisa aqui que vocês podem contratar. Está custando aqui em real, está custando R$10 ao mês. Então, falando em questão aí de se você utiliza a rede do Ethereum, é muito importante você ter pelo menos um bom VPN aí para você estar podendo se proteger nesse quesito aí e não ter seus dados, suas informações sendo coletadas pela própria rede. É algo que eu já vim falando há muito tempo, a rede do Ethereum nunca foi totalmente descentralizada e agora ela é 100% centralizada, então não tem para onde correr. Tanto a rede do Ethereum está coletando esses dados junto da MetaMask, quanto tem algumas plataformas dentro da rede do Ethereum que coletam esses dados sem nem mesmo você saber. Para quem é usuário da Uniswap, tem que ficar ligado que a Uniswap também coleta esses dados. Então, por exemplo, se você resolver o problema da carteira, que nem eu expliquei no primeiro caso, mas você não resolveu o problema da sua rede, se protegendo e se precavendo com o VPN, se você realizar uma transação, mesmo que seja com a Coin98, na Uniswap, na rede do Ethereum, você vai estar entregando o seu IP para a Uniswap. Então, assim que você faz isso, já era. E a pior coisa que você pode ter é o seu IP estar relacionado com a sua carteira, porque isso pode levar muita dor de cabeça. Então, você tem que estar se policiando aí para proteger o endereço da sua carteira, para proteger sua carteira e não deixar que malfeitores aí tenham acesso a isso. Então é muito importante vocês estarem se protegendo aí, tanto com VPN quanto utilizando uma carteira que não repasse essas informações. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês e a gente se vê na próxima. Valeu, falou e